Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Diário de uma Saudade que Dói. Esse projeto foi idealizado há alguns meses atrás e hoje se torna uma realidade. É o primeiro episódio e nós vamos estar tratando sobre questões que envolvem a saúde mental. Vamos falar sobre emoções, sobre sentimentos, são dicas que vão poder te ajudar no dia a dia. Você que tem algum tipo de necessidade nessa área, por exemplo, hoje, no primeiro episódio, estaremos falando sobre luto. E eu quero agradecer às pessoas que têm acompanhado o Diário de uma Saudade que Dói e pensamos para vocês esse projeto. Vocês têm acompanhado pelo instagram.com/jornalista Sérgio Miranda, também tem o facebook.com/Sérgio Miranda Oficial e esse podcast também estará disponível no canal do YouTube, youtube.com/Sérgio Miranda. Espero que vocês gostem. Vocês podem fazer seus comentários, podem fazer as suas perguntas, porque, como eu disse, vamos ter uma sequência. E aí, dentro dos próximos programas, poderemos atender alguma questão específica. Quero agradecer, inclusive, aqui o nosso Eduardo Rocha, que é o técnico que está nos ajudando com as imagens, na captação das imagens e do som, e também vai nos ajudar com essa edição. Nesse primeiro episódio, podcast Diário de uma Saudade que Dói, nós vamos estar falando sobre luto. Vamos falar sobre como lidar com o luto, as fases desse luto, vamos falar quanto tempo pode durar um luto e como enfrentar o luto. E por que nós chegamos nesse tema e neste podcast? Aí eu preciso fazer aqui uma contextualização. 16 de janeiro deste ano, 2024, eu perco a minha esposa. A sequência desta fatalidade, depois de quase 2 anos de um tratamento de câncer, é que esse luto vem mexer comigo e uma das estratégias que eu busco para amenizar ou buscar uma alternativa para passar por esse tempo que ainda estou vivendo, foi usar as madrugadas que eu não dormia para escrever. E aí surgiu a ideia de diariamente postar temas com imagens da Eveline, que é a esposa que eu perco, de uma forma que eu possa transmitir, levar aquilo que eu sentia por ela e também falar sobre esse relacionamento e mais para frente falar sobre essa doença, sobre o câncer, né, que foi que a vitimou. Para tratarmos deste assunto luto, neste primeiro episódio, nós conseguimos uma data com ela, que é uma especialista no assunto, na psicologia clínica, psicologia hospitalar e também neuropsicologia. Ela atende no seu consultório lá em Santana, Tatuapé e também em São Miguel Paulista. Então ela domina muito este conteúdo e aceitou o nosso convite para vir nesse primeiro episódio trazer esses conteúdos que eu espero que ajudem a todos. Estou falando da doutora Maria Valneza Bernardo de Araújo, que vamos a partir de agora chamar de doutora Maria Val. Boa tarde. Por favor, Maria Val ou Val, porque esse nome é muito grande. Muito bem, bem-vindo e obrigado pela sua presença aqui. Bom, obrigada também. Bom, como o Sérgio já me apresentou, meu nome é Maria, eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade Cruzeiro do Sul, pós-graduada pelo Einstein em Psicologia Hospitalar, e hoje também pós-graduada em Neuropsicologia pelo Instituto IPOG. É a primeira vez que eu faço podcast, não é a segunda, terceira, enfim. É a primeira, então assim, tô aqui meio nervosa, viu? Meus pacientes falam pra mim assim, eu falo pra eles que eu tenho vergonha, eles não acreditam, eles falam que você não tem vergonha. Só que eu tenho sim, sou bem tímida, viu? Mas, né, acho que tô muito honrada pelo seu convite, viu? Você me convidou sem saber, mas para um assunto que eu gosto muito de falar. Que bom. Mesmo estando com esse frio na barriga, assim, esse nervoso todo, um assunto que eu gosto muito de passar e transmitir. Obrigado pela sua disposição. Até sei que você teve que fazer um remanejamento nos seus atendimentos para que a gente conseguisse conciliar com essa data de hoje, para a gente estar aqui nesse primeiro episódio. Espero que seja bom para você também. Doutora, nós vamos falar sobre luto. E luto não é só pela questão da perda de alguém por causa da morte, tem outras questões de luto. Mas hoje, neste episódio, falaremos sobre o luto que a pessoa sente, que a pessoa enfrenta pela perda de alguém, não é isso? Tá certo. Luto, o que é luto, né? O luto é uma resposta natural que todo mundo tem. O luto pela morte de um ente querido, como foi teu caso, que foi tua esposa. O luto por uma perda de um emprego, por uma perda de uma amizade. Eu costumo brincar com os meus pacientes, falo que luto a gente tem até, vamos supor, por um simples objeto, dependendo do que esse objeto significa pra gente. Então, sei lá, eu tenho uma caneta, eu tenho um lápis. Alguém me deu esse lápis, sei lá, foi um pai, meu pai faleceu, faz muito tempo que eu tenho esse lápis, aí eu adquiri um apego a esse lápis.
E aí, de repente, eu perco, eu posso entrar em um luto. Então, tem vários tipos de luto, não tem só um, não é só a perda física de alguém. É a perda de algo significativo para você. Ok, mas eu imagino que a perda de alguém, e ele também deve ter níveis diferentes de lutos quando se perde alguém, porque perder um pai, perder uma mãe é uma coisa natural da vida, perder um irmão, perder uma avó e um avô. Mas aí depois vem aquela questão do pai que perde o filho, e um filho novo. Tem a questão do meu caso, né, um relacionamento de 41 anos que eu perco a esposa. Então eu começo a imaginar que existem esses graus de diferença do luto pela perda de alguém. É isso mesmo, não? Ou o luto é uma coisa só? O luto é o luto. O luto é um... A dor é que é diferente, talvez? Depende, não necessariamente falando, né? Cada um vai sentir de uma forma. Pode ser uma pessoa, pode ser um emprego, mas cada um sente de uma forma. Depende muito do significado daquela perda para cada um. Ok. Não tem um contexto de falar assim, a dor de perder alguém é maior que isso. Não, o que nós temos enquanto sociedade, né, enquanto natural da sociedade claro, que perder alguém do nosso convívio que a gente vive todos os dias é muito mais significativo. Mas isso não tira a dor de quem de repente perde o emprego, que para ele era assim, o auge era muito mais crucial do que perder uma pessoa que está ali, sabe? Entendi. É que na minha visão, quando eu recebia, por exemplo, uma palavra de uma das pessoas que nos acompanham pela rede social, muita gente, tem postagem que chegou a 144 mil visualizações, muita gente escreve, a gente vai respondendo, e aí a pessoa fala, eu sei o que você está sentindo, eu posso imaginar o que você sente, porque eu perdi meu pai, ele estava com 80 e poucos anos, e aí eu fico pensando, puxa, eu também tenho meu pai está vivo, minha mãe está viva, mas eu vou sofrer, vou sentir falta, vou chorar, né? Isso é natural. Mas a forma de comparar uma perda dessa com a perda, por exemplo, de uma pessoa que foi tão especial para mim por 41 anos, e era a minha referência, eu faço essa diferenciação. É por isso que a gente diz que a dor, ela é única e individual de cada um. Então, assim, eu posso falar para você, olha, eu também perdi, sei lá, o meu marido, e olha, daqui a pouco passa. Não. A minha dor é diferente da sua. Isso não significa que a minha pode ser maior que a sua ou menor que a sua. Entendi. Você tem a sua e eu tenho a minha. Entendi. A minha foi importante em um grau, a sua é importante em outro grau. Você tem um tempo, eu tenho um tempo. Cada um vai ter um tempo diferente, não é igual. Entendi. E falando de luto, trazendo esse conteúdo que pode ajudar as pessoas e até para as pessoas se sintonizarem, entenderem, fala um pouquinho para mim sobre esses sinais desse luto. Quais são esses sinais? O que nós temos como sinais de luto? Que são os mais básicos, né, que aparecem ali. É a tristeza, é o choro, é a raiva, é a culpa, é a ansiedade que bate. São as dificuldades de sono que você disse bem no início. Né, que você falou, eu perdi muitas noites de sono e aí eu comecei a escrever. São as mudanças de apetite. Sim, acontece comigo também. A dificuldade de concentração. Também. Tem muitas questões, porque essas são questões emocionais que mexem com a gente. Então, não são coisas separadas, sabe? Não tem como separar isso. O sentimento, nós temos todas as emoções dentro da gente, certo? E as emoções, ela tem um papel fundamental, que o papel é proteger. O que passa a ser fora do normal, quando essas emoções excedem o limite. Eu costumo dizer, dar um exemplo para os meus pacientes, que é o medo. O medo todo mundo tem. Assim como a tão famosa ansiedade que todo mundo fala, né? Todo mundo tem ansiedade. Então, eu tenho uma viagem amanhã, eu estou ansiosa para essa viagem. Mas é algo que vai acontecer. Então, eu tenho a viagem marcada amanhã. É diferente de, mas e se isso acontecer? Eu não sei se isso vai acontecer. E aí, isso começa a me gerar um sofrimento sem eu nem saber, sem eu nem ter passado por isso. Então, eu vou atravessar uma rua. Para atravessar uma rua, o que a gente precisa? Eu preciso olhar para um lado e olhar para o outro. Porque eu tenho medo de atravessar e o carro me pegar, certo? Então, o medo já te protegeu ali. E se eu não tenho isso? Entendi. Eu vou passar e o carro vem e pega. O que excede? O medo em excesso, ele se torna uma síndrome do pânico, que a gente costuma dar o nome, né? Que é dar
um quadro de ansiedade dentro de ansiedade. Por que vira síndrome do pânico? Porque eu olho para o outro lado e falo, tá, eu preciso chegar do outro lado. Mas, se eu passar, esses carros vão me pegar. Não vai dar certo. E aí você paralisa. Okay. Aí o medo, ao invés de te proteger, ele te paralisa. E aí isso não pode acontecer. Então, assim, no luto natural, nós vamos ter choro, raiva, culpa, tristeza, ansiedade, problemas com sonos, mudanças, concentração. É normal, é um processo. Tem muitos processos que a gente vai ver aqui, que é processo de aceitação, enfim. É um processo. Eu preciso passar por ele. Até porque, na vida, nós não temos uma matéria que fala de morte. Na escola ou na faculdade, que seja. Nós não temos uma matéria que fala assim, o que é vida? Nós temos o que é vida, cada um tem o seu. Sim. Ah, vida pra mim é isso, vida pra mim é isso. O que é morte pra você? Morte pra mim é isso, morte pro outro é aquilo. Porque nós crescemos em um contexto, cada um vai ter um contexto. Tu tem o teu contexto, a tua dinâmica, sim, onde tu cresceu. Tua família, teus amigos, enfim, o que tu forma ali. Isso vai te trazendo ferramentas para entender a vida. O que é vida e o que é morte. Mas quem é que está preparado para a morte? Eu, por exemplo, citei no início, e as pessoas que acompanham aí o Diário da Saudade que Dói, tenho a informação que a minha esposa vinha sofrendo de um câncer, e esse câncer foi trazendo sofrimento e ela foi definhando, foi sofrendo um processo. Ela envelheceu 20 anos em um ano. E eu acompanhei isso de perto. E quando a gente acompanha isso de perto, parece, é o que tinha na minha cabeça, teoricamente, né? Apesar que a gente tinha esperança que isso fosse resolvido, que a gente fosse passar por essa. Mas também, ao mesmo tempo, a essa esperança, tinha aquele pensamento, puxa, se o pior acontecer lá na frente, parece que aquela preparação, aquele convívio estaria te ajudando. E eu percebo que isso na prática não aconteceu. Ela falece dia 16, a partir dessa data, 16 de janeiro, eu fico totalmente fora de mim, né? Porque para-se tudo. E você me falou dos sintomas que vêm do luto, tristeza, choro, medo, desânimo, falta de fome, falta de sono, isso tudo está na prática comigo. Eu estou vivendo tudo isso de uma maneira muito intensa. E eu achei que eu estava preparado. Quem é que está preparado? Ninguém. Né? Será que dá para se preparar? Nós podemos ler, conhecer tudo. Não tem como se preparar. É a mesma coisa que falar assim, Sérgio, olha, amanhã o meu dia eu vou levantar e meu dia vai ser assim. Nós programamos o nosso dia, né? Sim. Que nem pra estar aqui, eu me programei. Você se programou, o Eduardo se programou, todo mundo. Mas foi como você imaginou? Olha, vou acordar 6 horas em ponto, vou tomar café, isso e aquilo. Foi desse jeitinho? Nunca é, né? Nunca é. Nunca é da forma como a gente se programa. É a mesma coisa. Você pode ser avisado, como que nem o câncer é uma doença devastadora. Sim. Que tem muitas pessoas que não gostam nem de pronunciar o nome. Sim. Né? E mesmo sabendo que uma hora aquela pessoa se vai, no fundo resta aquela esperança, né? De que, mas pode, sei lá, de repente acontecer um milagre e o câncer pode ir embora. Como tem muitas pessoas, né? Que acontecem mesmo. Que não tem como a gente explicar, a ciência não explica isso. Sim. Então, assim, não tem um preparo. Não tem como. Eu lembro que uma vez eu recebi no meu consultório uma moça que ela falou assim, olha, eu preciso ir no médico e eu preciso estar preparada porque ele vai me dizer. Eu preciso que você me prepare. Eu falei, olha, você me desculpa, não tem como fazer isso. Eu não tenho como te preparar para isso. Se você achar alguém que faça isso, eu vou bater palmas para ele, vou elogiar ele até o último. Mas eu não tenho como fazer isso. Te preparar para algo que você nem sabe o que vai ser. Entendi. Estou batendo papo aqui com a psicóloga, a doutora Maria Val, sobre a questão do luto. E essa última sua colocação, doutora Maria Val, eu me lembro que, como cerimonialista, apresentando muita formatura, o Eduardo acompanha a gente nesse trabalho também, eu falava numa parte lá da cerimônia que a gente planeja o futuro. A gente está sempre planejando, e é bom planejar, né? O que você vai fazer? Estamos agora no final de junho, vamos planejar quem tem férias em julho,
Tem gente que já está conseguindo planejar o seu final de ano, isso é bom. Só que a gente se esquece que o dia de amanhã a gente não tem o poder de dizer que a gente vai estar aqui e que tudo vai acontecer, conforme você falou, como foi planejado. A gente esquece disso, né? Não. É assim, ó. O futuro, a gente até pode planejar. Você pode, não tem problema. É bom, né? Só que a gente não sabe se vai acontecer Sim. de acordo. Sim. Pode acontecer ali, parecido? Pode. Pode ser melhor. Ou pode ser pior. Ok. A gente não sabe como é que vai ser. O passado, a gente lembra, porque não dá pra viver do passado. O passado foi. A gente pode guardar as lembranças que foi. A única coisa que nós vivemos e que nós, de certa forma, nem é completo, podemos modificar, é o hoje. O agora. Que a gente pode modificar. Viver do passado. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Ou Viver entender do um passado. pouco mais sobre isso. Viver do passado. Dizem que quem vive do passado é museu. Dizem. Mas a minha experiência atual, como é que eu tenho enfrentado os dias de tristeza? Já vai para 5 meses que a Evelane partiu. Mas eu vivo de passado. Eu me coloco nas imagens, por isso que eu vou alimentando aí o diário de uma saudade que dói, todo dia com alguma imagem diferente. Ainda tem alguns vídeos, ainda tem muitas fotos que eu vou usar. Tem material para usar por um tempo ainda, porque eu tinha muito. Mas isso é viver do passado. E eu me pego muito durante o dia, muito. Falando do dia, noite então pior. Olhando para essas fotos, essas imagens e revivendo aquele momento. Então eu não consigo sair do passado, eu estou vivendo no passado. Já tem um tempo. Tem uma questão a gente vai ver durante as questões aí do luto, que tem algumas fases, certo? O luto são formados por 5 fases. Tá. E tem algumas fases que nela, muitas das vezes nós vamos nos pegar assim, e se eu tivesse feito diferente? Puxa, isso. E se eu tivesse feito diferente? Será que mudaria? Aí a gente entra lá em uma fase chamada barganha, que é de tentar entender, dar uma justificação, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós buscamos explicação para tudo. Tem um livro aqui que eu ia trazer, que falei para você, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É muito bacana. E tem um outro que eu gosto muito. A capa dele, você olha assim, você não dá nada para esse livro. Você fala assim, é um livro de criança daí. Teve paciente que falou para mim assim, Maria, você vai me dar um livro de criança para ler? Aí eu falei, leia. Leia não, veja o vídeo, que eu costumo mandar um vídeo para eles. Veja esse vídeo. Que ele fala assim, a falta que a falta faz. A falta... Ou a parte que me falta. Tá. E aí, sabe aquele desenho do Pac-Man? Que fica assim, né? Uhum. Nesse livro, é como se ele fosse o Pac-Man. E aí ele vai rodando, rodando, rodando. E ele fala assim, procura a parte que falta em mim. E aí ele vai encontrando algumas partes. Vai colocando na boca dele para ver se encaixa e nunca encaixa. Até que um dia, e aí ele rola, para, conversa, procura a parte, não é a parte, procura a parte, não é a parte. Até que um dia que ele acha a outra parte que faltava. E ele forma o quê? Uma bola. Quando ele forma uma bola, ele rodava, parava e conversava. Quando ele percebe que ele completa essa parte que faltava nele, que ele acha, né? Achei a parte, ele não consegue mais parar para conversar. Parar para cantar, como ele fazia antes. E aí ele fala, achei a parte que falta em mim. Só que ele rola muito rápido. E aí, no meio de tudo, ele para e fala assim, peraí, será que era isso mesmo que eu tava procurando? Sabe quando a gente, em um momento da gente fala assim, não, acho que agora eu tô feliz. Cheguei assim no meu ápice da vida. Não tá faltando nada? Sabe quando a gente tá no emprego? Tô ganhando, sei lá, 3 mil, 4 mil reais. Tá bom. Só que aí você aumenta também seus gastos. E aí você fala assim, não tá bom ainda. Quero ganhar mais, vou trabalhar para ganhar mais. Ou seja, no final de tudo, depois eu te mando o vídeo se você quiser, ele fala assim, nós vamos viver em falta constante, sempre vai faltar alguma coisa, nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Quando você olha para o outro e fala assim, tá tudo certo, tá tudo lindo, não tá. Você pode falar assim, eu achei a mulher dos meus sonhos, tá? Olha mais um pouquinho.
Quando você olha para sua esposa, não tem nada que você mudaria? Ah, não mudaria nada, tem certeza? Ah, não. Ela fica brava assim, ó, começa a me xingar, não dá certo. Se pudesse melhorar isso, eu melhorava. Alguma coisa você vai querer mudar. Entendi. Então, nós vamos viver essa falta constante. Vamos viver em busca, sabe, disso. Sim, sim. E aí, em contrapartida, depois desse livro, sai um outro, que fala a parte que falta encontra o grande ó. E aí, nessa conversa, ele entende que a parte que nos falta, ela não está só fora. Quando a gente tenta completar com alguma coisa, com corte de cabelo, com a maquiagem, com a esposa, com o esposo, a namorada, enfim, qualquer outra coisa que seja, ou um curso que você vai procurar. A parte que falta também está dentro. Também está em você se olhar no espelho e falar assim, o que é que está faltando? Né? Será que eu estou me olhando? Porque você começa a olhar muito para o outro e para você. Você procura a parte que falta fora. E a de dentro? Cadê? Entendo. Bom, estamos botando papo aqui. Um papo sobre luto com a doutora Maria Val. E a gente quer dividir com vocês essas informações. Quer dividir com vocês esse conteúdo, porque de repente pode ajudar muita gente que, como eu, passa por um luto e sofre todas as consequências desse luto. Aliás, por falar nisso, quanto tempo dura um luto? Tem um tempo previsto para durar esse luto? Não tem. Não? Eis a questão, né? Alguém me falou que o luto dura... Fica tranquilo, esse luto vai durar entre 2 e 6 meses. Eu fiquei pensando. Para ela durou. Como é que você pega uma regra e encaixa dentro de um sentimento? Não tem tempo. Tem o tempo de cada um, vamos dizer assim. Cada um tem o seu tempo. Eu posso passar por um luto e posso falar assim, em um mês já estava tranquila, entendi, coloquei tudo no lugar e segui. E pode ser que outro venha, olha, 2 anos, não tem um dia que eu não lembro, não tem um dia que eu não choro, não tem um dia que eu não passo por isso. O luto, ele é individual e ele é de cada um, é um processo. Não tem como a gente dar tempo. Não tem um tempo definido. E aí a gente entra no luto, sabe o dia que entrou e não tem um tempo definido. Dá para dividir esse luto em pedaços, em fases, para a pessoa ter uma noção de como que ela está? Nós temos as 5 fases do luto. São aquelas 5 fases que... Isso, que é a negação, né? Onde a gente nega falar. que a pessoa veio a óbito. Tá. Então, não é possível, como assim? Tá difícil acreditar. A gente tem a raiva, que aí são aquelas perguntas, por que isso aconteceu? Sabe quando a gente olha, a gente costuma fazer isso com Deus, né? Meu Deus, por que eu tô passando por isso, hein? Aí eu costumo falar para os meus pacientes, imagina se Deus pudesse responder e eu olhasse lá e falasse assim, meu filho, não tô fazendo nada, não sou eu. Não sou eu. Dizem que cada um planta o que colhe, ou cada um passa por aquilo que precisa passar. Não sei, aí vai depender da fé de cada um, né? De como cada um acredita. Mas não tem como nós vivermos a vida do outro. Assim como também não tem como tirar a dor do outro. Porque é muito interessante e é doloroso também para quem convive, não só com a pessoa adoecida, mas para quem está convivendo com quem está em luto, ver a pessoa que a gente ama sofrendo. Já passou por isso? Você já passou por isso? Né? Tinha lá a Eveline, você viu ela sofrendo várias vezes. E aí quando a gente ama, qual é a primeira coisa? Se eu pudesse tirar essa dor dela, se eu pudesse estar no seu lugar, mas você não pode estar no lugar dela. Eu falava isso pra ela ficava brava, porque eu falei, se eu pudesse eu tirava essa doença e colocava em mim, ela ficava brava. Você não pode estar no lugar dela. Essa é a primeira coisa que vem pra gente, se eu pudesse fazer isso. Se você estivesse no lugar dela, ela ia dizer a mesma coisa. A gente não pode passar pelo que o outro está passando, se é dele, é dela. Não tem como trocar essa dor. E aí entra essa questão da raiva, sabe? Que raiva, se eu pudesse, eu estava no lugar dela. Aí depois vem a barganha, que é o que a gente falou lá, né? Talvez se eu fosse uma pessoa melhor, se eu tivesse feito alguma coisa diferente, acho que isso não teria acontecido. Talvez se eu pudesse voltar lá atrás, isso não teria acontecido. Quantas pessoas chegaram a essas questões na pandemia?
Sim. Quantas coisas a gente ouviu na pandemia? A gente ouviu e viu. Pessoas bem de vida querendo comprar um leito de hospital desesperado. Por quê? Eu não quero morrer. O que é que acontece com a gente depois que a gente morre? Quem é que sabe? Ninguém. E mesmo se soubesse, será que nós iríamos nos contentar com isso? Ah, não, vai ser tranquilo lá do outro lado, então eu vou. Não. O que a gente conhece é só isso. É a nossa vida agora. A gente não sabe o que vai ser depois. Aí entra na questão de fé, né? De religião, que é um outro tema. E aí entra aquela questão. Tudo que é desconhecido dá medo. Até que a gente conheça. Eu penso, você falando sobre isso, eu lembro dessa questão da barganha. Eu voltei atrás, fiquei com a Evelane 41 anos, 38 casado e quase 3 anos namorando. E lá no início, exatamente por volta do ano de 88, nós casamos em novembro de 86, lá pelo ano de 88, 89, eu resolvo mudar. Eu estava num trabalho, aliás, 87, isso, eu estava num trabalho num grupo conceituado, um emprego na época registrado, que era o sonho daquela geração. Eu abro mão disso para uma outra situação, me aventurar aí por um trabalho autônomo. E foi a vida toda assim. E por causa disso você tem altos e baixos, tem desafios, tem aborrecimentos, né? Tem limitações. E nesse meu tempo de luta eu volto lá e falo, puxa, naquele dia que eu tomei aquela decisão e sair daquele lugar, que era um trabalho burocrático, cumprir horário, segunda a sexta, viver 30 e poucos anos, aposentado. Mas seria uma vida pacata, uma vida calma ao lado da pessoa que eu amei, que eu amo. E seria diferente, porque eu estaria mais perto dela. E o outro caminho que eu segui fez com que eu viajasse. Mais de 10 anos da minha vida eu fiquei saindo de segunda-feira de manhã, voltando sexta à noite ou sábado. Era o trabalho comercial que eu fazia, representante comercial. Eu queria mudar isso. Então eu voltei lá atrás. Puxa, se eu pudesse mudar, eu faria exatamente. Será que seria diferente? Será que você não se culparia tanto quanto hoje? Será que ainda assim você não se questionaria? Já pensou, se você pudesse voltar no tempo, fizesse isso de outra forma e viesse a acontecer o que aconteceu agora? Sim. Você mesmo assim iria se pegar, putz, se eu tivesse aceitado aquela oportunidade. E aí? O que seria? Entendi. Muito bem. Ainda temos aqui sobre a questão do luto, né? A gente podia tentar ajudar as pessoas que estão nos acompanhando com essa questão de os recursos práticos. Vamos ver de forma prática o que uma pessoa que está passando pelo luto, como eu, por exemplo, vai enfrentar esse luto. E aí eu sei que dentro da psicologia, dentro do trabalho que você faz de atendimento, tem aí alguns encaminhamentos, algumas orientações, né? Que a gente pode fazer durante o período de luto, certo? Sim. Primeiro, é entender que o luto é um processo. E ele é um processo natural, em que eu preciso me deixar sentir. Diferente do que as outras pessoas falam, vai, sai, vamos pra isso. Não, você não pode ficar aqui. Tudo bem, você pode sair, você pode curtir, não tem problema. Mas me deixa sentir. A dor é minha, eu preciso senti-la. Não adianta, quanto mais eu nego, pior fica. Porque aí você pode passar por aquela situação de, não, eu passei pelo luto. Como muitas pessoas falam assim, eu já passei pelo luto. Tá tranquilo, superei. Aí vem o outro luto em seguida, faz o quê? Queda. Você fica muito pior. Porque você nem se recuperou daquele, você nem passou por aquele, nem se deixou. Você só negou e ficou ali. Quando a gente fala sobre as fases do luto, não necessariamente vai ter uma ordem lá, sabe? Que nem a primeira, negação, raiva, barganha, depressão, que não necessariamente é a depressão conhecida que nós conhecemos, porque a depressão do luto é aquele peso que a gente sente pela ausência da pessoa que se foi. Cadê ela aqui? Não tá aqui mais. O que eu vou fazer? Quem sou eu sem essa pessoa? Né? Então, nós temos uma ordem. Tem a depressão e aí, por último, tem a aceitação. Mas isso não significa que essas fases vão acontecer dessa forma. Porque durante esse processo, vai e volta. Então, eu posso pular uma, depois voltar e pular de novo, até chegar na aceitação. Tem uma ordem. O duro são as pessoas que estão à sua volta,
entenderem isso também, porque o que eu estou percebendo na prática? No dia do velório, 2, 3 dias depois, todo mundo comovido, todo mundo preocupado, mas a vida continua. Para quem perde uma pessoa próxima, como eu, que eu amava e durante a minha vida toda, é um recomeço que eu estou tentando. Para a pessoa que está do lado, é uma continuidade. O dia seguinte é uma continuidade. Ele entra na rotina e eu percebi isso. E além disso, as pessoas elas ficam incomodadas com quem está em luto, porque ela liga para você ou manda mensagem para falar de um outro assunto achando que você já superou. E quando você demonstra que você ainda está ali naquela nhenhenhen, com choro, com tristeza, de novo você está assim, puxa, mas você ainda está assim, elas ficam incomodadas, porque aquilo incomoda elas, ela quer tirar você da frente, porque você passou a ser um problema, e ela quer resolver a tua vida, dizendo, mas isso é bobagem, você já devia, vamos, faz alguma coisa. E aí vem as sugestões, né? Mas aí fica simples. Eu olhar pro outro e falar assim, olha, vai passar. Vamos fazer isso, vai. Que vai passar. Fosse tão prático assim. Se fosse prático, né? Até para nós que somos psicólogos, não é fácil. Ter que lidar com a dor do outro, né? Ter que deixar ele esvaziar, até para que ele possa entender. Porque a ideia, quando a gente vai no psicólogo, eu costumo dizer que não é um seu mestre mandou. Você vai lá, você fala e o paciente vai obedecer tudo que você fala. Não, não é assim. Nós não estamos ali para isso. Nós estamos ali para te ajudar a entender o que é que você está passando. E mais, para que você possa se respeitar. Para que você possa se acolher. Para que você possa se entender. Não é o tempo do outro, é o seu tempo. Por isso que a gente fala tanto sobre o processo, de ser um processo individual. O que acontece é que a nossa sociedade não está acostumada a lidar com essas questões. Você passa na rua, eu passo na rua e pergunto, Sérgio, e aí, tá tudo bem? Qual é a primeira resposta que vem? Tudo bem. Tá tudo bem. Muito prático. Aí eu olho pra você e vejo que não tá nada bem. Mas tem certeza? Não, tá tudo bem. Por quê? Porque eu não quero falar sobre aquilo. Ah, mas se eu não quero falar sobre aquilo, por que eu não posso olhar pra pessoa e falar assim, não tô legal, mas eu não quero falar sobre isso, não? É difícil fazer isso. É difícil. É difícil olhar pro outro e falar assim, eu não quero falar sobre isso. Será que eu não quero? Ou será que, no fundo, eu preciso falar sobre isso, mas eu não quero entrar em contato com o que pra mim dói? É muito difícil. Eu tenho vivenciado isso daí. Recentemente, um colega de trabalho perdeu uma tia, muito próxima, muito querida por ele, e bota lá no grupo de trabalho, no grupo dos amigos, e comunica, e as pessoas, meus sentimentos, aquelas mensagens automáticas que a gente solta para essa época, né? E eu fiquei quieto. Peguei o endereço, fui lá em São Caetano, peguei o endereço do velório e fui lá e dei um abraço nele. Não falei nada, não tem palavra nessa hora para ajudar quem quer que seja. O abraço. Só perguntei se tinha alguma coisa que eu podia fazer para ajudar. Não, tá tudo certo. Dei um abraço, fiquei ali um pouco. Porque é o que a gente pode fazer. Não existe palavras. Não existe. Porque a dor daquela pessoa é dela. Você pode falar as palavras que for, as mais bonitas. Não vai arrancar essa dor dele. Não vai arrancar essa dor dela. É dela. Ela precisa desse tempo com ela. Você precisa desse tempo. Pô, Maria, mas incomoda outras pessoas. Ok, deixa incomodar. Como diz o ditado, quem tá incomodado se muda. É minha dor. Foi minha esposa. Eu sei o tempo que eu passei com ela. A dor é minha. Quanto tempo vai durar? Isso é meu. Não é seu. E tem uma mistura agora. Eu acho que eu vou aproveitar e vou me consultar com a doutora Maria Val. Estamos batendo papo aqui com a doutora Maria Val, psicóloga, que atende diversas questões, e hoje estamos especificamente falando sobre luto, porque o podcast Diário de uma Saudade que Dói traz a história de uma pessoa muito especial que partiu, muito especial para a minha vida, para a vida de muita gente, mas para mim em especial, mas partiu. E aí você lida com essas questões de emoções, de sentimentos, e especificamente hoje falando sobre luto. Nesse bate-papo com a doutora Maria Val, psicóloga, convidada para falar sobre a questão do diário de uma saudade que dói, e dentro desse espaço falarmos sobre luto, nós estamos aqui tratando agora da questão do como enfrentar esse luto. Você já vinha dando algumas sugestões, né, analisando alguma dessas possibilidades, mas eu sei também que você tem mais algumas informações, por exemplo, como a pessoa se permitir sentir esse luto, não é isso? Sim, então assim, é você entender que você está no processo, se permitir.
Se permita ficar consigo, com suas memórias, lembrar do que você precisa, chorar. Sabe aquela coisa de, não, eu preciso ser forte agora, porque fulano precisa de mim. Mas fulano precisa de você bem. E se você não tá bem, não tem como você auxiliá-lo. O que acontece muitas das vezes é nós pararmos o nosso sofrimento aqui, meio assim, dá uma pausa. Eu não posso sofrer agora, porque a minha filha precisa de mim. Porque os meus filhos precisam de mim. Não, pera, né? Eu preciso me cuidar para que eu possa cuidar. Senão não tem como. Na prática, o que está acontecendo comigo, você me falou isso, eu lembro. Eu tenho alguns compromissos de trabalho, porque você tem que seguir com a carruagem. Sim. E é difícil você tomar a decisão, bom, hoje eu vou fazer, mas em algum momento você vai. Uhum. E é interessante que eu vou para um compromisso, participo, por exemplo, de uma reunião que aconteceu recentemente, estamos lá tratando da questão, as pessoas estão lá, você vai falando. Finalizou aquele processo, me despedi da turma, entrei no carro, na hora começo a chorar, porque eu estou voltando para um lugar onde eu não vou encontrar a pessoa que eu sempre encontrava. Aí você lembra disso. Sim. E aí vai em vários momentos, né? Esses dias eu estava num shopping, aguardando lá uma situação e me vem lembrança. E ali no shopping eu choro. Outro dia eu peguei agora recentemente o metrô, e no metrô eu choro. E é difícil disfarçar, porque é uma emoção que vem forte, é um sentimento que vem forte e você não controla. Não é fácil. Eu atendi numa clínica ali em Tatuapé, e aí um certo dia chegou uma filha com uma mãe para me atender. E ela falou assim, Maria, pelo amor de Deus, meu pai já faleceu faz 2 anos, minha mãe não para de chorar. Eu falei, não sei o que eu faço mais. Tá bom, traz ela. Nós passamos 3 sessões, nas 3 sessões ela só chorava. E eu deixei ela chorar. Da 4ª em diante foi que ela melhorou. Ela não conseguia ir na casa da praia que eles tinham. As lembranças. Tu sabe, tu tem tua casa, tem as lembranças. Tempo todo. Tudo que você olha, Em todo lembra. lugar. Todo lugar que você passa, lembra. Como é que a gente pode olhar pro outro e falar assim, isso passa. Daqui a pouco passa. Como? Não. O que passa é o tempo. A saudade não passa. Exato, e isso é prática. com o tempo. E aí, em sequência, nós temos o quê? A busca por apoio. Apoio, não só de familiares, mas daquelas pessoas que estão ali do lado, sabe? Para conversar contigo, mas para conversar contigo sem ter que colocar o dela. Olha, vai passar daqui a tanto tempo, faz isso, faz aquilo. Então. É aquela pessoa que tá ali. O apoio que você deu pro seu amigo, de ir lá, de dar um abraço e falar assim, conta comigo, se precisar, eu tô aqui. E como irrita esses palpites, porque você olha para a pessoa e eu fico pensando, será que ela ama alguém de verdade? Eu recebi um conselho, por exemplo, de uma pessoa casada, bem casada, tá tudo certo, mas ela me fala de um jeito que eu fiquei olhando para ela, não falei, só pensei, mas dei uma vontade de falar. Será que ele ama essa esposa dele para ele falar que a coisa é tão natural, tão fácil assim de sair? Porque eu não estou vivendo isso. Ele já passou? Não. É fácil para quem não passa pela situação. É muito simples. Pega qualquer situação que seja difícil de passar e pega a opinião do outro. Vamos pegar uma como exemplo aí. Gravidez. Parto cesárea e parto normal. Tem pessoas que vão falar que o cesárea é melhor. No sentido dor. Tem pessoas que vão falar, pelo amor de Deus, não tive experiência bacana no parto cesáreo. Tem umas que vão falar o normal. Opta pro normal, que é bom. Tem outras que vão falar, pelo amor de Deus, normal não, vai pro cesáreo. Tá vendo como é uma coisa muito individual? Sim. O sujeito, ele é muito subjetivo. Não tem como definir. Cada um tem a sua própria especificidade. Tem como falar, olha, faz isso deu certo pra você, não significa que vai dar certo pra mim. Não é porque deu certo pra você que tem que dar certo pra mim. Fora isso, nós temos o cuidar de você mesmo, né? Então, assim, voltar esse olhar, se respeitar o seu próprio sofrimento, respeitar o seu tempo cuidar de você. Difícil, hein? A pessoa, eu estou falando na prática. Sim. Racionalmente, alguém já me falou, vende a casa, muda de rotina,
faz coisas diferentes. Você sabe que eu estou fazendo tudo o inverso. Eu tenho um lugar lá, por exemplo, em Águas de Lindóia, vou até fazer uma propaganda do lugar lá, Hotel Fred, em Águas de Lindóia, um lugar delicioso. Os últimos 28 anos eu ia pelo menos uma vez ou duas por ano com a Evelyn. No ano passado, que ela estava muito ruim, nós fomos em julho e outubro naquele estado que ela estava, porque era um lugar que agradava muito a gente. Algumas postagens, eu tenho ela na piscina, tenho ela nos ambientes, na cidade. Eu já fui lá 2 vezes, vou voltar daqui a alguns dias que eu vou estar de férias, vou voltar lá pela 3ª vez, fico lá 3, 4 dias, passando nos lugares que eu estive com ela, tem as fotos, tem os vídeos, até fiz uma montagem de que eu ponho ela andando numa praça linda, e depois eu filmo a praça vazia. Estou criando na minha cabeça essas fantasias para reviver, reencontrá-la. Eu estou buscando isso. Por isso que a gente fala que o luto, ele não é linear. Cada pessoa tem um tempo. Então, assim, não é porque o outro, vende, sai da casa, muda a casa, pinta a casa, compra móveis, desfaz os móveis. Sim, já falaram isso também. Não é isso que vai passar a dor. 2 roupas que eu não consegui fazer. Não é isso que vai passar a dor. Você pode fazer tudo isso e continuar com a dor ali. Vai adiantar o quê? Eu acho que piora, porque depois vai bater um arrependimento, vai bater um remorso e vai piorar a situação. Se eu, por exemplo, dou as roupas que ela tinha, é um gesto bonito, né? Porque tá lá parada, alguém tá precisando, mas representa muita coisa. E mais, Sérgio, eu preciso entender primeiro o que eu tô passando. Eu preciso me perdoar, eu preciso passar por isso. Me perdoar. Eu estou tendo uma mistura, estou aproveitando aqui a doutora Maria Val e aproveitando os seus conhecimentos, sua experiência nesse tema, né? Há uma mistura, doutora Maria Val, de saudade, que é a maior parte. Em alguns momentos eu diria que é 70% do que eu estou sentindo é a saudade dela. Uhum. Mas tem um pedacinho que eu sinto remorso, por questões que eu podia ter feito. Tem até pessoas que mandam elogios. Teve uma pessoa que falou, você é o príncipe aqui da minha entidade. Ela tem uma ONG que cuida de mulheres que estão com câncer na mama, e a prática dessas mulheres é que o marido não acompanhou, que o marido não ajudou, que alguns até se separaram em função da doença e das consequências da doença. E aí eu mostro que eu estava caminhando com ela, então ela fala, você é o príncipe. Eu falei, puxa, eu estou mais para sapo, porque eu não me vejo com essa perfeição. E eu sei o que eu fiz para não ser perfeito. Então vem o remorso. E para acabar, vem a questão dos ciúmes, que os últimos dias, olhando para algumas fotos, até postei algumas coisas sobre isso, olhando para algumas fotos, olhando para alguns vídeos, eu faço uma interpretação que eu fico com ciúmes. Todas as fases. Fase que você está passando, vai, volta, barganha, raiva. Todas as fases. Tá vendo como não tem uma ordem? Não tem. E então, assim, tem momentos que vai estar assim mais submerso, que as emoções vão estar mais contidas, tem momentos que a gente bagunça um pouco mais. É natural. É um processo. Entendo. Não tem uma ordem, sabe? De, é assim, assim, assado, já tá no final, tá tudo certo. Não é assim. Porque volta para algum outro ponto e a intensidade daquele outro ponto às vezes é diferente. Hoje, A nossa por exemplo, vida não é assim, né? as 3 últimas semanas, os ciúmes. A nossa vida não é assim. Você não acorda alegre e fica alegre, sorrindo para todo mundo o dia todo. Não naturalmente. Não. Você pode forçar uma situação, mas não naturalmente. Não naturalmente. Muito bem. E o que a gente pode falar, doutora Maria Val, sobre a questão do sobrevivente desse luto, né? Porque aí é um sobrevivente, a pessoa passar por um processo desse e conseguir ressignificar a sua vida, redirecionar a sua vida. Primeiro que é o que a gente já falou desde o início, é respeitar o seu momento, respeitar o seu processo, validar suas emoções, buscar entender cada uma delas. Por que eu tô sentindo isso? Ele falou assim, putz, esses dias eu passei por momentos de raiva. Por que é que eu tô sentindo essa raiva? O que é que mudaria se fosse hoje? Sim. O que é que mudaria? Mas se eu tivesse tomado uma atitude diferente naquele dia, será que mudaria? Será? Poxa. São dúvidas que ficam no ar. Eu tenho, olhando para essa quantidade de fotos e de vídeos, me surgem dúvidas que eu nunca conversei com ela. Por exemplo, eu não conseguia, a minha memória era a Evelyn. Eu não consegui puxar na minha memória, e eu estou escrevendo um livro sobre isso, né? E o livro que é a história minha com ela. Não é que seja uma história extraordinária,
preciosa. Mas é a minha história, eu estou valorizando ela até para deixar para os meus netos. O objetivo é esse, contar como é que era a avó Evelane para os netos, que hoje são pequenos. Uma tem 2 anos, a Sofia, e o Heitor de 6 anos. Eles um dia vão estar maiores e eu queria que eles tivessem essa noção de quem foi a avó Evelane. Então, eu fico com essa busca, sabe? Com essa questão de valorizar a história que eu tenho, contando essa história. E ao contar essa história, eu vou olhar para as fotos, para os vídeos e me vem dúvidas. Eu me lembrei, por exemplo, que eu não lembro o dia que eu a pedi em namoro. Fui conversar com a mãe dela, já conversei com a minha irmã, que é muito amiga dela, já conversei com pessoas próximas. Um amigo me deu uma noção. Falou, minha namorada, quando eu namorava a pessoa, ela é muito amiga da Evelane e foi contar para a Evelane, pediu o conselho. A Evelane tem esse perfil de conselheiro. E a Evelane fala, não, namora ele sim, vai ser legal. Inclusive o Sérgio me pediu em namoro. Aí ele me dá uma referência, abril de 85. Eu não sei. Eu fico buscando essas datas para incluir nessa história, mas eu tenho essas dificuldades de buscar. Então são dúvidas que eu tenho, que eu guardei. Tive tanto tempo do lado dela, principalmente nos últimos 2 anos, ela deitadinha no sofá ou na cama, eu ali fazendo companhia a ela. Podia ter perguntado, aí amor, quando é que eu te pedi namoro? Como é que foi? Ela ia me contar. Tanta coisa que eu deixei de conversar com ela, Val. Então, mas como é que você ia poder idealizar tudo isso? Ia poder imaginar, idealizar não, imaginar que tudo isso iria acontecer? Até porque a minha esperança dela também é que isso não aconteceria. A nossa vida, no dia a dia, a gente tem uma vida tão corrida que não dá para parar. No livro que eu ia trazer, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Guimarães Quintana, se não me engano. Inclusive, nós vamos colocar os links nesse material para as pessoas poderem consultar. Tem um trecho que ela fala assim, presta atenção no que a gente faz com a vida. A gente vive a vida de modo automatizado. Acorda, escova os dentes, toma café, vai trabalhar. Aí volta, faz... todo dia é praticamente a mesma coisa. Ela fala assim, não, mas final de semana eu faço uma coisa diferente. Tá, tudo bem. O que você tem feito pra você? Pra viver. Que a gente fala assim, não, olha, eu vou trabalhar pra me conquistar a minha casa própria. Falta pouco. Tá. E se nesse meio do caminho, dessa conquista de casa própria, acontece alguma coisa e você não tem esse tempo? O que você fez? Aí você juntou esse dinheiro todo? Pra quê? Entendo. O que você fez com ele? Ah, não, eu vou trabalhar. Ó, vamos viajar? Não, eu vou trabalhar essa semana que vem a gente viaja. Mas, espera aí, você tem tirado tempo pra você? Porque olha o que você traz. Aí eu fico pensando em tudo que eu poderia ter feito lá. O tempo que eu não consegui usufruir com ela. Primeiro que não tinha como saber, né? Segundo que naquele momento o teu pensamento não estava voltado para isso. Não. Essas fotos estavam guardadas em algum canto e fazia muito tempo que eu não as via. E é interessante porque o tempo passou, a oportunidade também passou, e aí ficam as dúvidas, né? E essas dúvidas também embaralham com sentimentos e tem horas que piora aquele teu sofrimento. Parece que potencializa o sofrimento. E isso, querendo ou não, de certa forma, vem para tentar aliviar, sabe? Causar menos prejuízo. Quando a gente fala assim, caramba, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Como uma forma de justificar tudo o que aconteceu. Não dá. Não dá. E tem algumas pessoas que estão me acompanhando na rede social, no Facebook, no Instagram, o Diário da Saudade que Dói, e elas comentam para mim assim, puxa, a tua experiência, o que você está relatando está me fazendo estar atento para o meu casamento. Então hoje, teve uma pessoa que falou isso hoje, eu olho para o meu marido e tenho medo de perder ele, e eu estou vendo o que você está passando, o teu sofrimento, essas fases todas, e eu, para valorizar o meu casamento, eu estou valorizando cada dia, cada momento que eu tenho com ele, porque fui alertada, né, por meio dessa questão. Que bom, e que seja assim, mas que nós consigamos fazer isso sem precisar ver pessoas passando por isso. Sim, é o ideal. E aí vamos para a questão do trabalho, da ajuda profissional para ajudar essas pessoas. Eu te confesso, doutora Maria Val, eu nunca tinha feito terapia e tinha críticas para quem fizesse.
A Eveline falava para mim, você precisa fazer terapia. Nunca fui muito equilibrado. E ela falava isso, e eu falava, eu não estou doido. Para minha cabeça, o meu conceito era esse. Uma pessoa que precisasse passar por uma terapia não estava bem da cabeça. E eu percebi que não é isso. Já tem 3 meses que eu venho fazendo, inclusive com uma profissional que você indicou. E estou seguindo. E hoje, se eu parar, eu vou sentir falta. Então, eu não tinha valorizado o trabalho do psicólogo, do atendimento, do acompanhamento. E aí eu pergunto, né? É importante no luto esse acompanhamento mesmo? Vou te fazer uma pergunta antes. Do que a gente foge? É de ser louco ou é de nós mesmos? Porque quando a gente vai na terapia, você não vai lá, que nem nós já falamos aqui, você não vai lá para brincar de seu mestre mandou. Sim. Não é a tua psicóloga que vai falar, Sérgio, faz isso. Sim. Você vai lá para falar sobre você, para falar dos seus sentimentos. Como é difícil nós pararmos para nos ouvirmos, né? Porque na vida a gente não faz isso. A gente não para assim, agora eu vou tirar um momento para mim. Então, deixa eu pensar aqui como é que eu tô, o que eu vou fazer, por que eu tô fazendo isso. Não para. Não faz. É na terapia que a gente faz isso. A gente para, você começa a falar e aí você ouve o que você tá falando. E aí você começa a ligar e tá, caramba, putz, sabe que lá atrás eu fiz isso e eu não tinha entendido? Costumo dizer assim, tem paciente meu que já diz, caramba, eu achava que fazer terapia não era assim, sabia? Ou tem paciente que fala assim, putz, Maria, achei que ia ser mais fácil. Eu falei, me defina, o que é mais fácil? Né? Porque falar dele é tão difícil. E aí eu volto e falo, mas eu não falei nada. A única coisa que eu falei foi, eu repeti tudo que você falou. Então, mas é difícil. Não é fácil você parar e voltar a atenção para você. Porque o que nós fazemos no dia a dia é pensar no outro. Sim. E difícil falar não pro outro. Eu tenho essa dificuldade. Difícil. Só que você fala não pra você a todo momento. Olha a facilidade que você tem de se dar não, mas a facilidade de dar sim pro outro. Dar sim pro outro e não pra você. E aí, por que a gente, muitas das vezes, chega no pior dos piores, infelizmente. Por isso que a gente acaba lá, né, na terapia. Porque ninguém chega na terapia assim, olha, então eu vim porque eu quero me entender, eu quero fazer isso. Raro. Muito raro. Não vou dizer que não acontece, acontece. Tem gente que vai porque tem curiosidade, porque já viu um amigo falando, olha, eu fiz terapia, fez isso e aquilo. Mas é raro. A grande maioria chega na dor. Já tentei tudo, não deu certo. Fui lá no médico, o médico mandou vir pra terapia. Eu vim ver, né? O que é isso aqui? Vamos ver o que dá. Eu conversei com uma pessoa ontem que está fazendo terapia há 25 anos. Meu Deus. Eu tô há 3 meses. Achei que eu ia ter alta. Os problemas acabam? Nunca. Não. Termina um, começa outro. E assim, a gente tem diversas áreas da vida. Não dá pra estar tudo bem em todas as áreas da vida. Sim. Aí, o que é que nós temos, né? Nós temos aí algumas questões de quando procurar ajuda. Primeiro, ficar de olho nos sintomas que se intensificam. Então, assim, caramba, eu não tô me alimentando direito, eu não tô conseguindo dormir, eu não tô conseguindo sair, conversar com ninguém. Tem alguma coisa errada aqui. Vá falar com alguém, mas vai falar com alguém que não vai lhe julgar. Vá falar e não ouvir. Por isso que a gente procura o psicólogo, para falar. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou pagar psicólogo não. Vou conversar com um amigo e tá tudo certo. Tá bom, vá lá. Primeira coisa que o seu amigo te fala é, faz isso aqui, ó. E se você fizesse isso? A vida é minha, não é sua. Não é você que tem que me dizer, faz isso. Ou, faça isso que deu certo pra mim. Deu certo pra você. Isso não significa que vai dar certo pra mim. Quem tem que entender o que é que vai fazer é você. Não é o outro que tem que te mandar. Ok. Tudo bem. Preciosas dicas para as pessoas que estão acompanhando o podcast Diário de uma Saudade que Dói. Doutora Maria Val, nosso tempo está chegando ao fim, aliás, voou, né? Opa. Achei que ficou muito interessante esse bate-papo. As pessoas que estão nos acompanhando podem dizer o que acharam, podem mandar sua opinião e suas dúvidas. Eu acho que a doutora Maria Val vai ter um tempinho, porque a gente pode, de repente, depois responder e dar um feedback. Mas
tem também as sugestões de outros temas que vocês queiram dividir, queiram buscar, e a gente pode combinar isso com a doutora Maria Val, a possibilidade de nos próximos episódios voltarmos com algumas dessas questões. Quero agradecer, viu, doutora Maria Val, pela sua disposição de estar aqui. Eu sei que é muito corrido mesmo o seu trabalho, mas você aceitou de bom coração participar desse desafio de fazer o seu primeiro podcast e também de tirar um tempo para este trabalho. Eu vou colocar aqui nas imagens, vou pedir para o nosso Eduardo, técnico que está nos ajudando, a colocar o seu contato, colocar a sua rede social e as pessoas que quiserem ter aí algum tipo de ajuda, algum tipo de orientação, as pessoas que quiserem tirar alguma dúvida sobre esta questão do atendimento, do trabalho do psicólogo, da psicóloga, podem fazer contato com a doutora Maria Val, que vocês vão estar sendo bem atendidos, experiência própria, e ela que a gente já conhece e sabe de outros atendimentos aí. Por isso que você foi convidado para enriquecer esse podcast, o primeiro. Muito obrigado, viu? Agradeço pela confiança, agradeço pela disposição, agradeço você, Sérgio, agradeço você, Eduardo, por tudo. E vamos lá, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato, mandar, que nós vamos respondendo. Muito bom, quero agradecer aqui também ao amigo Divaldo Rosa, jornalista Divaldo Rosa, que está nos cedendo aqui o estúdio onde ele também grava o Acontece na ZL, né? Podcast da periferia. Por aqui já passaram grandes autoridades que o Divaldo semanalmente entrevista e leva ao conhecimento de toda a cidade de São Paulo. E quero agradecer também ao Eduardo Rocha, mais uma vez, pelo seu apoio, pelo seu trabalho, ele que está captando as imagens, o som e vai fazer a edição disso, e eu sei que vai ficar perfeito, porque tudo que ele faz é de muita boa qualidade. Agradeço então o apoio do Eduardo. E vocês que estão nos acompanhando, se você ainda não conhecia esse espaço, se quiser conhecer, lá no facebook.com/Sérgio Miranda Oficial e também no instagram.com/jornalista Sérgio Miranda, você tem o Diário de uma Saudade, com centenas, já passou de uma centena de postagens, porque eu faço isso diariamente, contando um pouco dessa história. E por isso surge agora esse podcast. Quero agradecer a todos vocês. A maioria são mulheres, inclusive, que mandam mensagens. Eu faço questão de agradecer sempre cada uma das mensagens, mais de milhares de mensagens que a gente recebe. Algumas eu faço questão de responder. Na verdade, eu respondo todas, né? Algumas pessoas resolvem escrever. Todas que visualizam, algumas resolvem escrever, e eu faço questão de agradecer. Agradeço aí o apoio, agradeço as mensagens de solidariedade, agradeço a companhia nesse diário. Estaremos de volta num próximo podcast que estará sendo anunciado. A gente vai combinar o período disso, mas a gente espera que outros episódios possam trazer também importantes dicas para vocês que buscam essa ajuda para cuidar da saúde mental. Obrigado pela sua companhia, obrigado, doutora Maria Val, obrigado a todos.